Bom, gente, Ai, meu Deus. Bom dia. Damos início, então, ao nosso quinto encontro, nosso primeiro livro da fase aí de ritmo moderado, né, agora. E a gente começa com a África do Sul, com o livro Sem Gentileza, da Futinicingila, não sei como pronuncia. Aliás, já comentando aqui aquele vídeo maravilhoso no Discord de pronúncia Xhosa, what the fuck, né? Consegui falar aquilo ali. Já estou me perdendo um pouco, né? Mas, enfim, é isso. Dado o início, dado o encontro, dado o start. Eu, na verdade, estou numa correria imensa, assim, no trabalho, eu assumi um outro papel há umas 3, 4 semanas, então, nos 2 últimos livros, eu senti que eu não consegui pesquisar tudo que eu quero. Então, eu li esse livro ontem à noite, numa tacada só, e realmente achei um livro que não foi um esforço ler numa tacada só. Foi muito fluido, assim, muito direto, e me gerou muita ansiedade, porque eu queria mesmo saber as coisas que estavam acontecendo e tal, e fui indo. Então, realmente até foi positivo para mim ler ele assim numa golada só. E hoje de manhã eu fui assistir alguns materiais da África do Sul, tem até um da TV Folha, né, que a TV Folha fez uma série sobre a desigualdade no mundo, em vários países, e um deles é a África do Sul. Então, um cenário bem delicado, assim, bem punk. E aí, me digam vocês, eu achei a história incrível. Eu achei ela uma excelente contadora de histórias, assim. A sensação que eu tive foi essa, assim, para mim, a passagem de cada mulher, assim, tanto é que quando ela começa a falar muito da Nocemba, Nonseba ou Nonsemba, agora eu não lembro. Eu até fiquei meio estranho, assim, tipo, gente, tá, mas por que vai tá falando tanto dessa mulher? Né? Que eu pensei assim, o que eu quero saber dessa mulher que chegou na vida do cara? Tipo, foda-se. E aí, depois que eu fui vendo, né, que, claro, ele foi falar de várias outras, né? É porque por um momento eu tava muito Zola, me velo, né? Como é que fala? Não sei. Zola, me velo e tal, então, não. E aí, quando ela começou a ir para as histórias das outras mulheres, até falando da Petra e tal, e indo para outras, aí eu fui entendendo, né, que realmente tinha essa abrangência de contexto para a vida de outras mulheres, outros cenários, né? E então eu achei muito gostoso, assim, horas de rir de nervoso, de se emocionar mesmo, porque que ódio que às vezes dá, né? Assim, ódio do quanto de merda pode acontecer, assim, porque puta que não, mentira! Tipo, na hora da morte do rapaz lá, eu fiquei putaça, assim, eu não esperava, porque foi bem no comecinho já, da morte do menino que era atleta, né, que ele é atropelado, né, o pai da criança. Bom, enfim, falem aí. Quero comentar que eu troquei de roupa, né? Vocês tinham percebido? Eu falei com a Sueli, eu vou usar um uniforme em todos os encontros. Eu tô todos os 4 encontros eu vim com o mesmo vestido. Aí hoje eu não achei o vestido de jeito nenhum. Aí eu falei assim, vou trocar o vestido e agora eu vou estabelecer que então é um vestido por fase do clube. Pronto. Foi da primeira fase, esse vai ser da segunda. Vai, podem falar agora. Bom, eu posso começar. Eu achei um livro assim bem fluido. Ela fez a construção dos personagens assim muito fortes, né, das mulheres, não só mulheres, meninas, né, e como elas perdem, elas não têm a infância, né? Então, como aquilo é invadido numa forma de confiança, tanto que pelo padre e tudo mais, é muito chocante. Ao mesmo tempo que é uma história muito fluida, é um livro muito fácil de ler. Até achei quando você falou que a gente entraria na fase moderada, eu achei que seria uma coisa mais complexa, mais árdua, mais demorada para ler, mas é um livro que você senta numa pegada e você vai. E daí a minha crítica é que poderia ser mais longo. Eu acho que às vezes é muito atropelado. Às vezes, tipo, por exemplo, quando o Sifo vai para os Estados Unidos,
é contado em um capítulo que parece que ele passou dias. Parece que foi Sim. uma coisa assim, ele passou uma semana, de repente, o próximo capítulo ele fala assim, ele encontra o irmão dele e passaram-se anos. Então, eu acho que isso aí, eu até estava conversando com a Mabelle aqui, ela está tentando entrar, está tendo problemas com o computador, eu acho que poderia ser transformado numa trilogia. Aham. Eu acho que poderia ser uma coisa mais extensa, porque tem tantos aspectos para abordar que ficou, às vezes, muito atrapalhado, eu achei. Eu achei que ficou muito rápido certa Aham. cena. Quando eu estava em uma lá, estava tentando digerir, já mudava completamente. Mas foi bem fluido. Eu vi um vídeo agora dela com a Janaína Viscardi, Jana Viscardi, não sei o nome dela direito, eu não conhecia, Já. mas falando acho que o nome dela é Tinguila, ela até faz a brincadeira no início, assim, que é difícil, porque acho que é Zulu, e ela falando que ela tentou transportar a oralidade das histórias sul-africanas para a escrita, porque ela é uma jornalista e ela ouvia muita história das avós dela, da avó dela, tudo mais, e ela tentou colocar isso no papel. E acho que talvez eu senti que houve um atropelo. É uma leitura legal, mas eu acho que poderia ser mais pausada. Mas realmente eu quero entrar mais. Ontem eu acabei dormindo mais cedo, mas eu queria ver aquele filme Infância Roubada, e até acho que compartilhei no Discord lá o nome do filme, mas é um filme também vencedor do Oscar em 2006 de melhor filme estrangeiro, Sim. e o pouco que eu vi era bem assim o clima da favela, os sotsis, que são as gangues, e então eu conseguia fazer a assimilação do livro com o filme. Outra coisa que também eu acho que poderia às vezes ter no livro, como, e talvez seja falha de tradução, não sei, a tradução talvez poderia ter sido melhor. Tem muitos termos em Zulu e a gente não pega, tem muita coisa assim que fica aberta. Poderia às vezes ter, sei lá, uma nota de rodapé, um glossário, alguma coisa no final para complementar a obra. Mas foi uma obra muito interessante. Me levantou vários aspectos. Eu fui nas pesquisas para ver como foi, bom, e ainda né, a África do Sul, país com maior índice de HIV no mundo, como é uma coisa ainda absurda, né? Aquele momento que eles falam, as fake news que existiam, tipo, se um homem transar com uma mulher virgem, ele vai se curar, umas atrocidades, assim, muito fortes, né? Mas eu acho que já falei bastante, posso passar para frente aí, qualquer coisa. Eu volto no decorrer. Oi, eu fiquei com algumas sensações muito parecidas com as do Guilherme. Aquele capítulo que de repente ele voltou para os Estados Unidos e se passaram anos, realmente foi surpreendente. Como assim passaram anos? Parecia que tinha sido pelo menos só um inverno, né? Que ele só reclamava do frio. E no final pareceu um pouco atropelado também, sabe? Deixa eu acabar logo isso aqui, vai dar tudo certo. E o que eu senti, assim, que eu senti no começo, ele muito pesado. O primeiro capítulo, o segundo capítulo, assim, me bateu super forte. Eu até pensei, nossa, o outro livro é difícil de ler pela forma e esse, pelo jeito, vai ser difícil pelo conteúdo, assim. Que pelo menos me bateu muito pesado, assim. Tanto que eu li os dois, três primeiros capítulos, não foi, e daí, basicamente, ontem que eu li mais da metade do livro, assim. Que daí a leitura vai que vai, sabe? Eu gostei do livro, eu não esperava que esse final fosse tão feliz, assim, sabe? Me deu uma decepcionada, assim, tipo, não que eu queria que não terminasse tudo bem, né? Mas pelo andamento do livro eu senti que, não sei, deu uma forçada de barra para ficar tudo bem e, enfim. Mas gostei bastante do livro. A questão da tradução também me pegou um pouquinho, tem algumas partes, parece que tá até escrito errado. Ele confunde ele com ela, tipo, é um diálogo entre ele e ela fala para ela, sabe? Em duas partes eu senti assim, que parecia um erro. E uma coisa que eu não entendo também da questão da tradução e dos termos é que algumas vezes eles colocam um U na frente do nome da cidade ou até do nome do Sifo, e eu não sei se alguém conhece um pouco mais da escrita, do dialeto, por quê, sabe? É o nome da cidade, agora não me lembro, né? É
com Hannah, com alguma coisa assim, e às vezes ela aparece escrito com um Uzinho na frente. Uhum. Até na mesma página, uma hora ela aparece sem o U e uma hora com o U. Então, isso que me deixou mais dúvida. E da história, assim, que história punk, né? A não ser o final feliz, a história é muito punk, assim, achei bem, bem boa, assim. Qual foi o... Não, porque... Posso falar minhas impressões? Esse erro é bem no final, eu acho, né? Da Não Seba com Zola, né? Bem no final, mais pro final mesmo, o que o Guilherme colocou acontece também. Eu fiquei pensando, eu acho que foi um erro de tradução, porque a escritora não erraria o nome das personagens, ela não falaria da Zola, que já estava morta, não fazia sentido. Então, eu acho que foi uma confusão da tradução mesmo. Pode falar, Thaís. Então, acho que na linha do que o Gustavo falou, eu achei uma história bem pesada, assim, mas não... Pesada, mas não surpreendente, né? Tipo, decepcionada, mas não surpresa, assim, com toda a linha de desgraças que acontecem, né, na vida de todas essas mulheres, assim. E quando você falou que você ficou surpresa quando o menino morreu, Jéssica, no início do livro, eu já estava super esperando a desgraça naquele momento. Então, assim, gente, como assim? Ele está super feliz com a gravidez não planejada, vão ser felizes. Mas, né, aconteceu alguma coisa, né? Sobre os pontos, assim, mais pesados para mim, né? Eu achei... Eu não sabia desses rituais, assim, de certificação de virgindade, né? E eu achei muito legal trazer os detalhes de como essas cerimônias, assim... Não nem cerimônia, mas como esses procedimentos eram feitos, né? E nesse momento eu achei muito interessante, assim, como foi um trecho nessa parte que ela estava contando sobre isso, que ela meio que usa esse termo arruinar, né? Que as meninas foram arruinadas em diversos momentos. Então, existia, né, essa noção de que perder a virgindade era você ser arruinada, e aí ela faz essa contraposição de, mas como assim, gente? A menina perdeu a virgindade para um carinha né, pelo qual ela estava apaixonada. Na verdade, ela teria sido arruinada se ela tivesse sido estuprada, que é o que muitos sofrem, né? Eu achei interessante essa parte. E eu gostei também aí de uma parte não necessariamente pesada, mas curiosa, assim, que eu acho que era a avó da Nonseba que teve esse... Eu me perdi um pouco na questão das gerações, né? Mas eu acho que foi a avó dela que teve esse movimento de voltar para a África, né? E tentar descobrir origens. Isso é muito doido, né? Porque, inevitavelmente, assim, as pessoas, em algum momento da vida, sentem essa necessidade de fazer essa fuga, e aí algumas, né, acabam voltando, assim, para de onde elas saíram, né? Com a maturidade, enfim. Questões que acontecem também no outro país, porque ela disse que sofreu muito, né, nos Estados Unidos. Mas eu acho que é isso, assim, inicialmente, foi o que mais me chamou a atenção. Como mãe, assim, me chama a atenção uma coisa que é quando a gente sempre quer ter uma resposta e um caminho para que os nossos filhos sejam felizes, né? Então, como se fosse assim, a Mae, né? Mae, que é a avó, né? M-A-E, não sei como pronuncia, em determinado momento é escrito que ela quer voltar, inclusive se apaixone para ter a filha ali, para ela não sofrer a filha o que ela sofreu com esse distanciamento da própria cultura, né? Como se, não, aqui então minha filha vai estar protegida, ela vai crescer aqui, entre os nossos, na cultura, tipo assim, não vai sofrer o que eu sofri, né? E aí é sempre muito curioso, né? Tá, mas essa pessoa vai ter uma outra vida a partir da identidade tão ferrenha dela com a questão negra, ela vai entrar numa luta, numa militância, num lugar de revolução e vai também ter problemas, né? Assim, isso me chama muita atenção, né? O quanto que, enfim, não tem resposta, né? A vida, não tem como proteger 100%, né? Assim, não tem...
E é muito doloroso mesmo. Nessa hora também, que é a hora que eu me fiquei brava, né? Que foi isso, né? Tipo, que o cara lá não deu conta, né? De assumir. Então ela foi presa e então, muita raiva naquele momento, assim. Mas ao mesmo tempo, pelo menos a autora me conduziu para um lugar de eu entendo também o cara, né? Quando ele escreve aquelas cartas para ela, querendo, né, a fantasia de que um dia aquelas cartas chegassem. E o quanto ele adoece, né? Ele adoece para um caralho, ele fica em depressão, ele realmente é porque ele foi um covarde, né? A pressão familiar que ele sentia de não ser aceito pela família era tão fodida, né, dessa figura religiosa do pai dele, que ele não assume o BO, ele não dá conta, né? Aí, enfim, depois tem toda a redenção lá dele, né? Enfim, também. Breno? Oi, gente, bom dia. Assim, no começo eu também percebi uma certa confusão. Eu falei, gente, quem é Zelo? Quem é Velo? Eu ficava, gente, quem é quem? Aí depois que eu fui pro próximo capítulo que eu fui entender, eu tive que voltar várias vezes. Eu fiquei, gente, quem é quem? Quem é a mãe? Quem é a filha? Aí depois eu fui entendendo, né? Tava bem confuso no início. E, assim, realmente eu percebi que eu acho que tinha muitas coisas cortadas do nada. Você via que passava por uma parte que, por exemplo, do julgamento é o que mais ficou marcado para mim. Do nada era, vai acontecer o julgamento. Do nada o próximo capítulo já é na corte. Falei, gente, mas e entre isso tudo, né? Realmente podia ter aprofundado melhor. Eu acho que um ponto bom assim, da leitura que eu gostei é a descrição das partes tristes, né? Porque assim, realmente é muito triste. Mas eu achei de uma forma muito bonita que ela descreveu os enterros, que ela descreveu assim, dá para sentir a tristeza na leitura, assim, você sente realmente, por isso que no começo é bem pesado, né? E eu gostei muito da ordem do livro, que ele começa assim do presente, né? Do presente não, né? Mas ele começa numa ordem introduzindo ela e assim, com o tempo, ele vai voltando, né, ao passado. Isso eu achei muito legal. Apesar que no começo também fiquei confuso. Falei, gente, será que é um capítulo sobre outra pessoa, sobre outra coisa? Mas depois, no final, você pega assim, emenda e encaixa tudo certinho. E eu acho também que teve muitos elementos ficcionais, assim, que eu falei, nossa, isso parece muito uma novela. A morte do padre, eu fiquei, gente, do nada. Eu tive que voltar de novo. Gente, o padre morreu aqui, do nada. Agora, uma coisa, assim, que eu acho que foi uma certa fase na história, que foi a tia acho que era a tia da Ambelo, né? Não sei se era a tia da Zelo, que tinha o bar, que ela A tia trabalhava da lá no bar. Zola, né? A tia avó Isso. da Assim, ela sumiu da história depois, entendeu? Sumiu. A Zola morreu, nunca mais ela apareceu. Isso eu achei um pouco estranho. Mas é isso, assim, eu gostei muito do livro. Acho que é uma leitura bem tranquila, né? Assim, de ler, mas realmente teve momentos pesados que eu tive que parar. Falei, nossa, deixa eu absorver isso aqui, peraí. E aí depois continuar. Mas, assim, eu gostei da leitura. Realmente precisa de algumas informações a mais, né? Do vocabulário e outras coisas, assim. Eu acho que seria bem melhor. É isso, por enquanto. Mabelle. Oi, gente. Quase que não chega. Eu tava aqui tentando fazer meu computador funcionar na manivela, estava ouvindo o Gui falar. Acho porque a gente comentou muito sobre o livro, acho que as ideias são as mesmas. Mas, assim, eu achei o universo da autora incrível, o universo mental dela. Tudo isso que ela criou para esse livro eu achei muito grande, eu achei de uma criatividade muito genuína, mas também eu achei assim que, primeiro, a princípio eu falava que ela poderia ter escrito um novo defeito de cor, com o tanto de ideia que ela tinha, com o tanto de universo que ela tinha nesse livro. Poderia ter feito um livro de 1000 páginas, bem esmiuçado, que ia dar boa, porque as histórias são incríveis. O grande problema que eu vi mesmo foram esses cortes repentinos, que está todo mundo falando aqui, né? O personagem some, ou 10 anos se passam em um dia, senti falta disso. Mas no final, ela poderia ter escrito uma trilogia, ela poderia ter escrito um livro só da Mivelo com a Zola,
só do caso da mãe da Zola, né? Ela poderia ter feito uma trilogia que ia fazer um sucesso gigante. Por conta desses cortes todos feitos, teve um determinado momento que eu me senti lendo Coleção Vagalume, porque ficou uma leitura assim bem leve, bem superficial, e quando dava para perceber que ela teria muito mais a explorar ali, teria muita profundidade. Mas mesmo assim, eu acho que é uma autora incrível. Eu acho que tem muito potencial nessa escrita dela. Um fato assim que me pegou bastante, até conversei com a Jéssica um dia, eu falei, cada livro do clube, ele traz uma coisa para eu trabalhar em mim, porque em todos eles eu tive identificação, né? No caso do Sem Gentileza, eu me peguei numa cena assim que eu falei, cara, eu já tive esse pensamento. O meu pai era soro positivo. Então, quando foi descoberto, né, quando ele teve o diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei foi assim, e se fizer uma transfusão de sangue completa nele? Sabe? E ela teve, né, teve esse mesmo pensamento, quando ela corta a perna lá e fica olhando aquele sangue dela, ela pensa, e se trocar todo o sangue da minha mãe? Né? E é uma coisa recorrente, é uma coisa que vem mesmo. Eu acho que é isso. Já ouvi todo mundo falando o que eu achava também. Uma coisa que me pegou bastante, que eu achei assim, que foi um erro assim, que foi a troca das personagens, né? Que trocou a Zola pela Noceba. E também acho que é um erro da tradutora. Não acredito que a autora faria isso. Mas enfim, é uma literatura muito gigante, e que eu acho assim que poderia ser muito mais explorada, seria muito mais gostoso de ler, com mais profundidade. É muito tocante essa parte do sangue, né? Tanto pela lógica de querer salvar a mãe, quanto também o que eu senti na hora de ela continuar fazendo isso como uma automutilação, né? Assim, de alguém que estava num sofrimento tão grande que ver aquele sangue era tipo, isso poderia ser a cura da minha mãe e ao mesmo tempo tá se machucando também, né? É muito impactante, assim, quando tem uma vida de muito, muito sofrimento. Eu fico sempre pensando assim, né? Quando a vida é tanto, tanto sofrimento que a pessoa fica tão anestesiada, com tanta dor, que ela passa realmente a se cortar para sentir alguma coisa, sabe? Eu acho que é tanto uma reconexão de... Eu estou falando, né, da minha ideia, assim, mas tem aquela música do Arnaldo Antunes, né? Socorro, não estou sentindo nada, né? E é uma sequência tão grande de tragédias, assim, que é um socorro, e é até muito forte quando ela tá brava com a Noceba, ela fala, o que você tá fazendo? Eu não tenho como cuidar de outra pessoa, não. Se você tá doente, você arranja outra pessoa para você cuidar, para cuidar de você. Eu tenho uma certeza que eu tenho na vida é que eu não cuido de outra pessoa. E realmente um desgaste, uma dor ali muito grande. Tem uma coisa que eu gostaria muito de escutar vocês, de saber o que vocês sentiram realmente em relação a esse protagonista, né? O homem, né? O Chipo, porque teve um momento, claro, que primeiro eu me simpatizei com ele, né? Ele estava muito apaixonado, ele não prometeu para ela que ia estar junto. Ele até foi honesto, dizendo, eu não sei se eu vou dar conta, mas eu vou fazer o possível, né? O máximo que eu não quero é te perder. E aí, então, ele fica com ela muitos anos, e realmente tem uma hora que a autora fala, né? Foi a única mulher que realmente ele ficou até aquele momento e tal. E aí, depois, ok, claro, ele ama a Zola, ele ama a menina, né, e tal, mas é isso, né? Depois foi chegando no lugar, sobretudo ali no final, quando aparece aquela outra mulher rica e que também, né, teve ali um negócio com ele e tal, que aí eu fiquei meio, ai, gente, que ódio desse cara com um monte de mulher amando ele e em cima dele, cuidando dele, tipo, tudo sobre ele. Ai, que merda, né? Tipo, por que tem isso, né? Assim,
Que é até aquela raiva também que dá da Petra também, que é tipo aquela coisa, não, Petra, larga esse cara, assim, de alguma forma, tipo, porque o Johan estava muito ferido, muito machucado, não conseguia dar conta, praticamente a situação que eu tive, claro, ele casou com ela quase como um lugar, assim, cômodo, tipo, arranjaram ela ali para ele, ela foi indicada, né, teve uma coisa assim, ele não... Enfim, tinha aquela lógica da religião lá da família dele, né, que era uma mulher boa para casar, tipo, uma coisa assim. Aí ele casa com ela, aí ela é incrível naquele mote. Ok, as mulheres são incríveis mesmo, mas é aquele momento que ela fala, não, eu não quero te perder, você tá muito mal, vamos atrás da sua filha. E eu fico, gente, só as mulheres mesmo, vocês fazem essa mesmo. Então, assim, ao mesmo tempo é isso, né? Que bom, claro, eles deram certo, ele, né, enfim, foi pro bem ali a relação deles, né, também, mas dá uma hora, enfim, queria escutar vocês sobre esse lugar desse macho adorado. Pode falar, Gustavo. Antes de falar do Sifo, que eu não tinha pensado nele ainda, eu queria comentar que ouvindo vocês falar e que a sensação de todo mundo é que parece que o livro acaba sendo tipo um trailer, assim, do livro, né? Que passou todos os assuntos que o livro vai tratar, mas não aprofundou nenhum. Porque, por exemplo, essa parte que ela se corta, eu achei, como tu falou, Jéssica, eu achei que ia dar um... A gente sabe que vários adolescentes, né, têm essa questão de se cortar por alguns motivos. Eu achei que, de repente, ela ia para esse lado. Quando essa mulher do Sifo chega também, né, que, enfim, abusou dele quando criança, ou se não foi um abuso, né, pelo menos ele não estava totalmente consciente, podia ter tipo, super aprofundado e ter explicado melhor as questões dele com as mulheres hoje, né, apesar de ter falado em um parágrafo, né, mas acho que podia ter sido bem mais elaborado. E também a parte bem no finalzinho que a Nonseba fala que precisa conversar com ela, eu pensei, putz, ela tá doente. E aí vai dar uma movimentada, mas ela só fala que vai para os Estados Unidos ficar 3 meses, sabe? Então teve alguns ganchos que parecia que ia dar uma apimentada e não, assim, sabe? Nesse sentido. E aí, eu não tenho muita opinião sobre o Sifo, assim, tipo, ele passa, apesar de ele ser meio, até também ser uma figura central, pelo menos eu acabei focando mais nas personagens femininas, que eram as personagens do livro, sabe? Então ele só meio que foi passando, não tem assim muita opinião. Sim. Mabel. Eu acho que ele é um canalha. Não, eu acho, eu penso assim que é uma sociedade onde as mulheres são muito fortes, elas têm que ser fortes, a mulher desde cedo tem que se virar, né? Ela tem que ser forte para sobreviver mesmo, mas também está numa sociedade extremamente patriarcal e machista, onde os homens são adorados. Então, eu penso que todos os homens que passaram ali pela história, era tudo passado a mão na cabeça deles. Ah, você pode fazer isso porque você é homem. Enquanto ele oferecia migalhas para elas, migalhas de carinho, migalhas de cuidado, para todas as mulheres, elas adoravam eles. O Sifo, em especial, deveria ser doce, né? Porque, sei lá, o que esse cara tinha de tão especial assim. Mas eu acredito, assim, que é uma questão de enaltecer as mulheres se tornarem fortes, enaltecer não, mas elas se tornarem fortes enquanto o homem não precisa ser forte assim, desse jeito. Elas conduzem os homens, perdoam todos os erros, escondem todos os defeitos, porque ele é homem, simplesmente porque ele é homem e ele pode. Eu penso que é mais ou menos por aí. E continuo achando ele um canalha. É que, na verdade, tipo, lá é muito mais machista do que aqui, eu acredito, né? Apesar de a gente ser bom, eu acho que... Então, acho que tem muito essa questão de que, tipo, o homem tá lá no seu panteão e a mulher que corra atrás, sabe? Eu acho que tem muito disso. Mas tu falando do Sifo,
me lembrei que tem, na verdade, o personagem, talvez, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei, esse é um mão da porra, é o Kleeman, que é o amigo da Zola, né? Como ele, como ele tem um papel bacana, assim, de realmente apoio para ela e para a mãe dela no início, assim, tipo, fazendo o necessário, porque em certos momentos dava a impressão que talvez ele pudesse se aproveitar dela, ou sexualmente mesmo, né? Enfim. E não, tipo, como ele tem um papel super bacana, assim, tipo, de um homem correto, sabe? Poderia dizer. E outra coisa que eu queria comentar, voltando na Mai, que ela tem uma questão que aparece em muitos livros, que até a gente comentou, como ela tinha uma questão que ela era muito clara, né? E aí ela não se encaixava nos Estados Unidos nem com a comunidade branca, nem com a comunidade negra, tentou ir para indígena enfim, ela não conseguia encontrar o lugar dela, tanto que ela volta e quer casar, enfim, engravidar do homem mais escuro possível, para a filha ser mais escura que ela e não sofrer, né? Como também, como essa questão da aparência, né? Não se encaixar, né? Ela não conseguir se encaixar por causa da aparência também e sofrer por isso. Sim. Vou voltar aqui na questão da sociedade lá patriarcal e machista, que o Gustavo falou, né, que é muito mais machista que a nossa aqui, mas é uma questão cultural, né? Que a gente não pode falar a minha cultura comparar com a cultura da África do Sul, mesmo porque na maioria dos países africanos existe uma cultura de poligamia, né, em que o homem pode ter muitas mulheres, e que para eles lá isso é o normal, né? Inclusive muitas mulheres agradecem por ser assim, para poder dividir suas tarefas com outras mulheres. Então é uma visão minha, né? Uma visão minha branca e ocidental de vê-lo dessa forma, mas não que seja certo ou seja errado isso aí, porque é a cultura local, né? Não é a minha cultura. Esqueci o que eu ia falar. Estava falando da... Bom, esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa que eu tinha levantado a mão, mas agora eu esqueci. Eu ia comentar... Deixa eu ver. Bom, vê aí se alguém quiser falar alguma coisa, enquanto eu vou lembrando. Vou anotando aqui. Sobre o Sifo, para mim, assim, o que ficou dele do livro, para mim, é que ele foi a ruína emocional da Zola, sabe? Foi a última gota d'água, assim, para ela se afundar mesmo. E é claro, eu também achei muito... Não esperava, né? Essa postura no início de, olha, vou tentar, não sei como, então muito direto. Algo que, né, monogamia para ele seria muito novo, mas eu acho que não muda o fato de que foi onde ela se afundou na depressão dela, sabe? Para mim ficou muito forte. Eu acho que em uma das brigas assim recentes deles, logo após a separação, de que ela falava: eu me abri para você, né? Foram 4 anos de tentativas investidas lá quando ela morava ainda com a tia-avó. E aí, quando teve esse momento, né, uma vida super feliz, bacana por algum tempo, mas ela estava vulnerável, né? E na visão dela, ele se aproveitou dela. O fato de ter acontecido isso mesmo ou não, acho que não, no fim das contas, não é tão relevante assim. O importante é que ela sentiu que foi o fim, né? Eu realmente, né, eu percebo, eu gosto muito de ter um olhar realmente em relação ao indivíduo, talvez assim, como se fosse um lugar até, às vezes eu acho que eu tenho um tipo de mentalidade que é assim, tá, mas se eu estivesse escutando só essa pessoa num consultório, sabe, se eu fosse psicóloga dele, eu estivesse só escutando as coisas dele, né, o quanto de empatia ou de respeito pela história e sabendo que é um ser humano que tá indo e voltando, que tá errando, que tá não sei o quê, né, então eu acho que como eu tento focar muito nesse olhar da história de cada um, eu acabo tendo uma maior capacidade de
de compreender todo mundo, na verdade, como seres humanos, com suas feridas, com suas dores, que ficam tentando ir de volta. Assim, então, por exemplo, ele, é isso que eu vejo, né? Tá lá e tal, tem toda uma história, tem essa mulher que abusou dele, né? Conscientemente ou não, que entra no banheiro, ensina para ele a ser homem e tal. A partir daí, quando a Bela até fala, devia ser doce, não sei o que ele tinha, né? Bom, pelo livro deu a entender que ele tinha um sexo oral incrível aí, pelo visto, alguma coisa assim, porque ele, o derretimento das mulheres, as águas que elas viravam, o negócio ali era bem especial. Então ele aprendeu tudo com essa mulher aí, que o educou, né? E era o bambambam nesse aspecto, né? E aí, depois ele vem, ou seja, tem exatamente, ele está dentro de uma cultura onde é ensinado para ele a pegar todas as mulheres, ele tem toda essa atração. Aí ele vai, pega todas, até que ele encontra uma, que até os amigos falam, né? É o amigo que fala, né? Olha, eu acho que o que você está vivendo é paixão. Você está na primeira vez se apaixonando em 36 anos, né? Que aí ele fica louco, só pensa nas outras, só pensa na Mivela, não consegue tirar ela da cabeça, tá realmente fissurado, apaixonado, quer aquela mulher para a vida dele, né? E aí, ele dentro desse processo, justamente, né, assim, ele tem um universo ali de muita desconfiança em relação às feridas da Zola, né? Então, em tese, que parece que ele foi, pelo menos dizendo que está escrito no livro, né, que ele só teve a Zola naqueles anos de relacionamento. Ou seja, ele consegue cumprir de fato, ele consegue, mas essa mulher tá tão ferida, tão machucada e fica o tempo inteiro tão infeliz, tão jogando na cara dele, tão duvidando, tão não sei o quê, tão mentira, que aquilo dali começa também aquele acorda e pensa, o que eu tô fazendo com essa mulher? A relação tá uma bosta, né? Não adianta que eu faça, ela, devido às dores dela, ela só enxerga a lacuna, né? Então não importa, não importa. Tô cansado de tentar, de provar que eu amo, que eu tô aqui, quando ela não acredita, né? Então, eu costumo ver também esse lugar psicológico mesmo, como às vezes a gente constrói esses lugares também na relação, né? Que é assim, no sentido de o outro nem tá fazendo, talvez, mas você tem uma desconfiança tão 100% legítima que você vai minando, e uma hora que o outro fala, ok, chega, né? E aí, quando vem a Noceba, que me surpreendeu totalmente, porque a Noceba vem num lugar meio, uma mulher sedutora, linda, maravilhosa, entrando, pegando o cara e não sei o quê, e de repente aquele mulherão com as posições. O que é aquele capítulo que eu amo, que é o capítulo que ela fala da defesa da menina ir para a escola da região. Tipo, cara, amo aquilo dali, sabe? Assim, menina, né? Dificuldade que eu tenho ter 30 anos na cara. Como mulher de 30 anos, eu me vejo muito na situação, porque eu cresci em escolas com todas as minhas amigas eram brancas, né? 90% da turma era branca, né? Então, tipo, aquilo me toca muito, esse recado do tipo, o que é... Não, ela aprende aqui, se for para dar inglês para ela, eu dou, porque tem outras coisas acontecem quando você vai pro lado de lá, né? Que é o menino lá, né? O menino... Cara, nossa, eu amo o sabão também que ela dá naquele menino, né? Tipo, que absurdo, que vergonha, você querendo se americanizar, não sei o quê, você tem a sua geração inteira nesse nome aí. E é legal que ela até contrata o cara, né? Tipo assim, que ela contrata numa aposta, num incentivo de, assim, eu quero que você seja, assim, um estagiário, mas vamos melhorar esse complexo aí seu negativo, né? Com a nossa gente, com a nossa cultura. Que depois, inclusive, é o boy, né? No final da história, que se apaixona pela Mivelo. E é isso. Mas também outra coisa, comentando da Noceba, eu ri até, me divirto. Acho ótimo, na verdade, esse lugar de uma mulher dentro de casa, super poderosa, assim, com ervas, feitiçaria e umas nuvens, e os caras entrando para fazer merda, e tipo, caralho, ela é uma bruxa feiticeira, e a galera lá fugindo. Eu achei essa parte ótima, assim. Eu entendo o lugar de estigma, né, com as outras religiões, mas é um lugar de poder que eu acho também muito maravilhoso. Tipo, dela ter se tornado alguém que fala o nome dela e a galera, opa, vou mexer com ela não, que vai. Acho isso muito legal também, na verdade, assim. Esse poder que ela ganha com o culto dela, com a crença dela. Mabeli. A Noceba, inclusive, foi uma personagem assim que me surpreendeu muito e que veio assim nessa trama, ela veio a
tirar do lugar comum. Porque o que seria esperado nesse tipo de literatura é que a Nonceba fosse uma vilã, ela fosse uma megera, né? E pelo contrário, ela foi uma aliada das outras mulheres. Então, eu acho ela assim, uma personagem muito rica, que agregou muito na história. Eu achei muito bacana essa parte dela. E quanto também, você falou do sistema educacional. Foi uma coisa que eu comecei a fazer pesquisa, mas não me aprofundei. Daí hoje a gente estava assistindo aquele vídeo da autora, que ela fala sobre o modelo C de educação, né? Então, me parece assim que na África do Sul a educação é muito cara, né? Ter uma educação considerada de qualidade é muito cara. E eu tentei pesquisar sobre a escola pública na África do Sul e não achei nada no momento, e depois não voltei a fazer a pesquisa, quero voltar e quero me aprofundar nisso para saber como é o sistema educacional na África do Sul, para conseguir entender esses modelos A, modelo B, modelo C, que ela fala no livro. Sim. A Nonceba, que a gente estavam comentando, eu achei ela assim de uma retidão assim impressionante, porque na verdade quando o Sifo que deu a entender que não tinha nada com a Zola para ela, né? Tá bem especificado no livro que ele falou: ela mora lá em casa, tô ajudando ela e a filha, coitadinhas, né? Aí que a Nonceba se permite, porque pela personagem dá a entender que se ela soubesse do caso, ela não teria se envolvido com ele. E outra coisa que assim me chama a atenção nesse livro, que eu acho me parece bem recorrente assim nos livros, em alguns livros, é que essas mulheres, as protagonistas, elas parecem sempre se destacar pela beleza, sabe? Tipo, tanto a Nonceba quanto a Zola, contra a Mvelo, elas tipo, sempre dá a entender que elas são mais bonitas que a média, assim, sabe? Tanto no livro da Bushi também, que a gente leu anteriormente, ou até aquele outro em quadrinhos também, né? Que ela era, tipo, todo mundo, né, curtia ela, mas acaba ficando com as amigas porque ela não dava bola. Então, eu acho, tipo, que isso acaba sendo meio recorrente, assim, esse enredo, sabe? E, não sei, acho meio, pelo menos nos livros que eu tô lendo, isso aí tá muito recorrente, assim, sabe? Tô achando meio... Tipo, eu posso enumerar, tipo, esses livros que a gente leu, a própria Luísa, do Defeito de Cor, que alguém comentou, a Carolina Maria também, deixa eu ver qual mais, tinha uma outra... os livros da Chimamanda também, tipo, isso aparece bem também, que elas são bem bonitas, assim, chamam muita atenção de todos. Então, nesse sentido, sabe? É verdade, né? Que não sei se é ruim, sabe? Mas... Não, é só uma constatação, né? Eu diria, assim. Porque tu lembra que a gente falou, que eu comentei a outra vez, né? Que tudo precisa, parece, dessa afirmação pela beleza, sabe? E na verdade, não precisaria, né? Nesse sentido, assim, que eu quis falar. Mas eu fiquei até pensando agora, Gustavo, se realmente isso, na verdade, não é até um lugar... porque realmente eu comecei a lembrar de vários livros, independente também de ter protagonista negro ou não, né? Mas essa coisa de fulana chamava atenção, que não sei o que, fulana era bonita, e por isso fulana quando passava, não sei o que, né? Então tem um lugar mesmo que é comum, assim. Eu também noto isso. Eu vi primeiro, assim, falando agora da doença, né? A única referência que eu confesso que eu tenho, assim, de cultural, de ver alguma coisa sobre AIDS, é até a série LGBT norte-americana Pose, né? Que é feita na década ali do boom da AIDS ali na comunidade LGBT nos Estados Unidos. E é muito doido, porque até ler esse livro, eu confesso que minha relação com esse assunto era um lugar lá pré-2000,
né? Assim, para mim a AIDS estava num lugar controlado, muito tranquilo, muito ok, tem, né? Ainda é, claro, não deixou de existir. E aí, quando eu fui pesquisar, né? Tanto até postei no Discord hoje, né? Essa notícia aqui no Brasil cresceu da notícia do ano passado, né? Aumentou o índice de AIDS muito entre os brasileiros, sobretudo mulheres negras e LGBTs, né? As estatísticas realmente da África são assustadoras, no sentido de hoje, é tão recente agora, né? Assim, milhões de pessoas nessa situação. Vi também essa coisa da sociedade aí, machista, patriarcal, mas enfim, esse lugar do estupro, que é um país de fato onde 33% das mulheres vão ser estupradas na vida, né? Então é uma taxa muito alta. Uma a cada 3 mulheres, então, né, vivenciaria o estupro. E então, assim, eu ao mesmo tempo, isso sempre me leva para os lugares meio de política, social, de pensar na indústria, nos lugares assim, que eu até caí numa notícia sobre patente, sobre coisa, porque é muito surreal que essas pessoas estejam morrendo, assim, nesse nível, nessa quantidade, sendo que é possível viver, né? A gente já sabe hoje em dia que é possível ter uma vida que tem até o termo, né? Não necessariamente você ter HIV significa você ter AIDS, não é isso? Né? Alguém tem clareza disso, né? Então, assim, é revoltante, é revoltante. E aí, quando você vai ver que tá naquele lugar, né? Pessoas completamente pobres, vivendo na favela, não tem nem acesso à água, não tem nem acesso à comida, vai ter acesso a remédio, né? E aí são violentadas, são estupradas, e, aliás, gente, isso me lembra muito, me dói, assim, que é uma coisa que eu lia o livro, lembrava, de uma amiga minha dessas, assim, bem que vive lá na bolha da branquitude, do não sei o quê, eu lembro dela falando, assim, para mim, com muita contundência, assim, que era como se fosse assim, Jéssica, amiga, mas as pessoas têm que ter responsabilidade, entendeu? Não faz sentido esse tanto de mulher engravidando, entendeu? Na periferia. Tem que ter responsabilidade. A gente não tem responsabilidade? A gente não tem? Você vai pegar com boizinho e tal, a gente não transa, a gente não usa camisinha, não sei o quê. Então, cara, tem que ter responsabilidade. E aí eu lia esse livro e eu ficava assim, cara, não é porque é isso, né? É como se a mente dela só fosse possível relações respeitosas, onde eu encontro o boy, marco um date, a gente vai transar ou não, a gente faz uma camisinha, então, assim, as pessoas... E a responsabilidade sua não, e com o boy, tipo, ela não tem um cenário tão comum, cada vez mais que eu leio esses livros eu tenho acesso, que é o cenário da violência sexual. Né? E que realmente, confesso eu, privilegiada que sou, com a família que tive. Aliás, tem uma coisa que é isso, eu leio esses livros e eu fico assim, pai e mãe. Sério, eu acho que quase toda vez que eu leio o livro, é uma oportunidade que eu tenho de ligar para o meu pai, assim, dizer, pai, eu te amo. Porque as estatísticas são muito mais, assim, o contrário, né? De você ter essa violência, essas figuras na família que violentam, que enfim, que até tem um momento que a Marvelo fala disso, né? Do Cipo, né, que não a violentou, né, diferente das referências que ela tinha dos tios, né, dos tios que ela tinha na comunidade. O tio é alguém perigoso, o tio é algo que, exatamente, é um cara que vem, começa a se relacionar com sua mãe e né, normalmente as meninas, filhas... Voltou. Cara, isso foi muito estranho, tipo, o Zoom fecha isso quando cai? Acho que nunca tinha caído comigo. Ele fechou. Deve ter Agora há fechado o pouco aplicativo, aconteceu, assim, né? ele fecha, porque às vezes a minha wireless cai fora e aí ficou pensando, daí fechou e quando ela voltou ele abriu de volta, sabe? Sem eu fazer nada. Não sei como é que foi para ti. Sim, não, foi assim mesmo. Eu só tomei um susto porque na hora ficou, né? Acho que é estranho. Normalmente, quando algo não funciona, trava, congela, sei lá, dá uma tela preta. Mas ele fechou, tipo, desapareceu da minha tela. E eu, o que aconteceu? Bom, mas enfim, né? Essa coisa dos tios, né? Eu cada vez mais, principalmente, sobretudo, com a entrada do feminismo na minha vida nos anos recentes, confesso, sobretudo depois de ter me tornado mãe, então, assim, 6 anos, né, que eu me vejo alguém nessa linha do feminismo. E aí esse entendimento, né, de que é um lugar que eu até fico muito
é muito foda, assim, para mim, enquanto ser humano, pensar assim, quando a gente tem essas estatísticas tão grandes em relação aos homens, que então os homens não são de confiança, os homens são duvidosos, então não sei o quê, tipo, e aí você tem principalmente uma filha mulher, isso é uma coisa muito comum nos grupos de maternidade, que é, tipo assim, ser meio que inculcado na gente que a gente não pode confiar em vocês em hipótese alguma. Hipótese alguma. Ah, mas é meu melhor amigo, porque é meu tio, porque é da minha família. Não importa. Tem uma filha, criança, joga isso no lixo, assim, tipo, não importa. É como se fosse assim, não, nunca confie em um homem sozinho com a sua filha, sabe? E isso como ser humano é foda, porque, pô, eu tenho homens que são homens que eu amo muito, tipo, né? Assim, amigo, meu pai realmente nunca fez nada comigo, mas sabe? Esse lugar muito desconfortável, assim, mas que é ok, né? Faz parte, acho que são tantas as histórias, são tantos os casos, né? Eu tinha até um colega uma vez que ele falou isso, que ele também tinha que tomar esse cuidado, tipo, de ter uma sobrinha que realmente gostava muito de ficar no colo dele, que realmente gostava muito, tio, de não sei o quê, e ele ficava mais nessa onda de, tipo, ele dá os sinais claros para as mulheres que cuidavam dessa criança, né? De que ele, por mais que ele amasse a criança, e adora, né, o contato físico, brincar com a criança e tudo mais, ele mesmo se privar desse afeto, dessa coisa da criança, porque se, né, pode dar problema, né? Aí, né, e tal. Então, assim, é um lugar muito, muito, muito tenso, assim, enfim, só compartilhando. Mabel? Só para aproveitar isso que você falou, né? Sobre ter filhas meninas e não confiar nos homens. Eu passei por esse processo, passo ainda, a gente passa, porque sempre surge a pulga atrás da orelha, mas era muito forte em mim, até que a ficha caiu, que eu não tenho só uma filha, eu tenho um filho também. Então é difícil falar, os homens não prestam, não posso confiar num homem, generalizar, sendo que eu tenho um filho, que está sendo educado por mim. Né? Então, estou colocando meu filho no mesmo saco, de todos os outros também. Homens, né? Então, é um dilema bem grande para quem é mãe, isso aí. Sim, é o que eu sinto justamente, assim, também. Gustavo? Já que enveredamos para esse lado, essa semana mesmo eu tenho 2 meninos, um de 6, quase 7, e um de 2,5, 2 e pouco. 2 meninos também. E a semana a minha esposa contando um caso da filha de uma amiga, não sei bem de onde é que veio o caso, que ela ia de van para a escola. E não sei, e a menina chegava em casa sempre morrendo de fome, e a mãe começava a dar mais lanche para a menina acho que tinha uns 6, 7 anos também. Mandou mais lanche, assim, e mesmo assim não voltava nada, e a menina sempre chegava morrendo de fome. Até que um certo dia ela descobriu que o tio da van pegava o lanche dela, comia todo o lanche dela, porque ela era tipo a última a ser entregue, sabe? E comia o lanche dela. Não sei se era a última e a primeira, porque teoricamente o lanche foi, né? Não voltou. Mas, enfim, o lanche pegava, o tio da van pegava o lanche dela e dizia, se tu contar pra tua mãe não sei o que, aquela coisa, né? Que eles fazem. E por sorte, acredito, né, pela história que a gente sabe, a mãe descobriu, enfim, né, denunciou o cara da van, até o cara, enfim, acho que foi demitido e tal. Acho não, foi demitido. E por sorte, tipo, a princípio ele só comeu o lanche dela, sabe? Mas como isso já parecia ser um preparo para ver a confiança, tipo, quanto ele podia, tipo, confiar nela, né? Fazer com que ela temesse e não contasse, sabe? E aí ela contou e aí a gente teve uma conversa bem séria com meu filho, o mais velho, né? Que é no sentido de que, assim, se alguém te falar, não conta isso pro teu pai e pra tua mãe, tipo, a primeira coisa que precisa fazer é vir contar pro teu pai e pra tua mãe. Porque, assim, a pessoa só vai te falar isso se não prestar, sabe? Então, tipo, tu tem que confiar sempre em mim e na tua mãe, nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente, às vezes
sei lá, fica, não pensa nessas coisas e às vezes vem esse choque de realidade, né? E aí acho que a gente tem que ir conversando desde pequeno nesse sentido, porque eles estão desprotegidos, né? Não, a gente não consegue deixar eles numa redoma dentro de casa, eles vão viver, eles vão ter esses assédios e vão ter que lidar com isso. E a gente torce que não aconteça, mas eu acho que a gente tem que sempre deixar claro que eu tenho que vir e tem que falar em casa, porque isso vai ser muito melhor do que deixar isso crescer e acontecer algo pior, né? É bem delicado, sabe? E por ser talvez um machista estrutural, assim, que até esses dias, eu sempre pensei isso e agora, de um tempo para cá, eu tenho me culpado desse pensamento, porque a gente sabe que acontece abusos com meninos, né? E não sei por quê, sempre vem na minha cabeça que seria, que eu acho pior o abuso com menino do que com menina, sabe? Sempre pensei, mas com menino seria tão pior, sabe? Nesse sentido. E agora, de pouco tempo para cá, eu tenho pensado, poxa, mas isso é bem do meu machismo, né? Por que que para o menino é pior do que para a menina, sabe? É igual, tipo, é igual, né? Só essa questão de, tipo, do menino ser violado me parece pior. Acho que justamente por essa questão machista que a gente tem, assim, de criação, de vivência, de cultural, né? Eu acho que é porque o choque, ele é maior quando a gente não está acostumado, né? Exatamente, como as mulheres são estupradas, tá, ok, que pouco, que pena, caralho, que merda. Aí quando é com o menino, é tipo, gente, não, como assim, né? É muito, faz parte dessa reação cultural, acredito eu, que foi uma situação que eu tive hoje, por exemplo, assistindo, eu fui colocar uns vídeos da África do Sul e tal, e tem um videozinho mostrando a desigualdade da África e os brancos que vivem na favela, assim, tipo, uma galera branca, tipo, meninos loiros, assim, tipo, na lama, no chão, tipo, um negócio assim, sem comida. Gente, eu olhava assim, eu olhava para a televisão e eu percebia meu corpo, meu cérebro, assim, olhando para aquilo, tipo, de um jeito muito errado, sabe? Tipo assim, como se a cena fosse muito errada. Tipo, a cena era muito errada, a cena era muito estranha, sabe? Ela não colava, ela não fazia sentido. Era tipo assim, exatamente, porque essas pessoas, elas, na minha vez, elas não estão nesse cenário, né? Então, soava muito mais um. Gente, que errado, que errado esse menino. Eu senti essa sensação, tipo, menino branquinho, loiro, com o pé no chão, meio olhando com cara de fome, tipo, muito estranho, sabe? E é isso, porque faz parte das impressões que a gente recebeu ao longo da vida, né? Então, como, né, a gente se assusta, a gente se espanta, a gente se comove com aquilo que a gente não tá sendo bombardeado cotidianamente. E esse é o exercício, né, de como se fosse aquele lugar, né, de quando morrem os pretos no Brasil, na periferia, é um costume tão grande que o choque é quando o branco morre. Um branco morreu, né? Individualmente falando, entendeu? Eu acho que é isso. Individualmente falando, não é tipo a pessoa é filha da puta porque ela se chocou que o branco morreu e o negro não. Porque é um fato. Individualmente falando, eu vou me chocar com aquele que não costuma morrer, com aquele que eu não costumo ver naquele cenário. Agora, a gente analisa coletivamente, socialmente, quando é muita gente fazendo a mesma coisa. Você vê que tem uma questão sociológica, você vê que tem um problema, né? Assim, na imagem. E aí, também, junto aos vídeos que eu vi hoje, é também o choque de imagem, ao contrário dessa cena que eu estou falando. Que eu vi aquele Gabi de Pretas, né? Que é aquela youtuber preta, que ela gravou um vídeo sobre ela ter ido na África do Sul. E ela fala em determinado momento do vídeo o quanto que ela se emociona. E ela se emociona porque ela fala, não consigo falar isso sem me emocionar. Então ela começa a se emocionar. Falando de quando ela estava na África do Sul. E aí ela entrou, tipo, numa espécie de gramado, assim. E estava tendo um piquenique coletivo, assim. Assim, várias pessoas negras, né? Fazendo um piquenique, tocando uma música, um show e tal. E ela chorou, assim. Por quê? E aí eu sei a sensação dela, porque justamente quando eu estive no Brooklyn, nos Estados Unidos, é tipo isso, você toma um choque. Tipo, porque você tá vendo muitas pessoas negras numa posição que você nunca viu, tipo, tranquilas, curtindo a vida no piquenique num parque. É um choque, gera uma emoção, como pessoa negra, porque, tipo, isso é possível. Você sente um pertencimento, você sente
um lugar, né, e tal. Então, é também muito impactante, assim. E aí parece que é algo, nossa, mas não é, porque, enfim, pode falar, Guilherme. Eu queria falar, relacionando a questão do apartheid na África do Sul, que é um processo que existe história, o pessoal sabe do apartheid, sabe que houve a divisão de brancos e negros muito clara, e tem um nome para isso. E uma vez eu vi um vídeo, era um estudo, como talvez fosse necessário no Brasil dar um nome para o racismo que tem aqui, para a gente chegar no ano de 2021 e discutir se há racismo ou não, é uma coisa muito escrota no Brasil. Então, aqui tentam fazer uma coisa mais velada, tanto que daí na África do Sul já é o troço, você sabe, a apartheid. Houve a diferença, lugares só para branco, lugares só para negros. E aqui no Brasil existe isso também, lugares que tipo só existem brancos, lugares só negros, e como a gente não dá nome às coisas, talvez não, se você der essa nomenclatura, talvez ficaria mais tranquilo de entender o processo. Não sei, foi só um vídeo assim que eu vi e eu achei que a reflexão era válida. Mas tu sabe, Guilherme, não, desculpa se eu te interrompi, a gente deu nome e até há pouco tempo usei esse nome, só que é um nome que nos exime da culpa, que é o racismo estrutural, né? A gente coloca a culpa nesse racismo estrutural, que daí, opa, tô tranquilo, tá lá, o racismo é estrutural, a culpa não é minha. Eu acho que a gente até deu esse nome, mas é um nome que acaba nos afastando do problema, sabe? Nos eximindo da culpa. Eu acho que talvez, assim, nesse sentido que tu tenha falado, eu acho que esse nome tá dado, só é um nome que não tá nos ajudando, é um nome que nos tira a culpa. Mas eu acho que o que o Guilherme quer dizer porque o apartheid ele realmente é uma palavra que ela tem uma história muito clara e um peso muito claro. Eu não sei exatamente, esse assunto dessas pautas é muito recente para mim, mas a sensação que eu tenho, assim como o movimento negro cresceu muito na última década, e a gente tem uma Maju lá na Globo, né, e tal. Inclusive, Gustavo, aquele dia você falou da Maju na Globo, e eu não assisti TV, né? Então eu fiquei, gente, mas a Maju não só apresentava uma parte meteorológica ali do clima. E não, né? Ela está conduzindo o Jornal do Globo. Aí eu andei vendo, assim, que linda, que maravilhoso, que ótimo, né? Mas enfim, como nos últimos anos isso cresceu muito, a sensação que eu tenho é que racismo estrutural é um termo dos últimos anos, assim, forte, chegando, com esses livretos aí, a Djamila, o Silvio Almeida ganhando esse espaço. Assim, com certeza já é um conceito antigo dos livros de questões negras desde muito tempo, né? Mas na nossa boca mesmo é uma coisa que está fomentada muito recentemente. Já o apartheid não, o apartheid tem um peso maior, né? Assim, eu acho livros como o do Laurentino Gomes essenciais, né? Que é tipo livros assim, bem com a capa preta, escrito escravidão, história da escravidão no Brasil, e que está vendendo bastante, né? Assim. Mas essa coisa de dar nome, ela realmente, eu acho que ela é transformadora, ela é muito importante. É que nem a história de termos dado nome para o feminicídio nos últimos anos. Tem um impacto muito claro do jornal falar feminicídio, né? E antes, quando colocava tudo no mesmo bolo. Na verdade, antes do Guilherme falar, eu concordo com ele. Eu acho Sim. que, de fato, nós termos se nós tivéssemos uma palavra para isso, seria ótimo. Eu só quis dizer que talvez essa palavra não exista por a gente estar usando esse termo, sabe? E esse termo acaba nos eximindo da culpa, sabe? Mas eu concordo com ele, que Entendi. seria ótimo a gente ter isso, sabe? Sim, entendi. E juntando até o que o Gustavo falou, quando você pensa assim, beleza, tá com o nome lá, racismo estrutural, mas aí você pensa, mas eu não sou racista. Racista é o cara que tá batendo, é o cara que tá fazendo alguma coisa, e daí você não entende que, tipo, a pessoa às vezes não vai além do conceito. E daí um exemplo que eu queria pegar é um livro que eu e a Mabel a gente vai começar a ler para fazer um estudo, é um livro da Robin DiAngelo. O título em inglês, a tradução seria Fragilidade Branca. Por que é tão difícil para pessoas brancas falarem de racismo? E daí, quando eles fizeram a tradução para o português, o nome é esse, não ser racista. Sejamos antirracistas. Então, o nome já está sendo racista. Você traduziu o negócio, você não está falando da fragilidade branca. Você tirou o negócio que o problema era do branco de
de não entender da dificuldade dele de falar de racismo. Então, a dificuldade já está na tradução do nome. Você tirou o intuito. Então, é uma coisa assim, tipo, eles falam, puta, não ser racista, mas será que eu sou racista? Racismo estrutural, se você não aprofunda os conhecimentos, você não vê que está em tudo. Você acha que é a pessoa que, tipo, você passar um negro na rua, se eu xingar, isso é ser racista. Mas não, é muito mais profundo. Daí, acho que, não sei, eu acho que o termo racismo estrutural acaba sendo muito difuso mesmo, e não englobando, mas não sei o que pode ser feito, foi só um questionamento mesmo. O Alex Castro, que é um autor que eu não sei se vocês conhecem, ele é do site, foi colunista no site Papo de Homem durante muitos anos. O Alex Castro uma vez fez um texto falando sobre exatamente isso. No Brasil existe um lugar tão ainda... A história, né? Da miscigenação, do não sei o quê, de todo mundo é igual. Que, assim, ele se choca quando ele mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, agora nem lembro quando, mas ele se choca quando inaugura um restaurante na rua que é, tipo, restaurante senzala. Tipo, uma coisa assim, no título do restaurante. E aí ele faz a matéria em cima disso. Ele fala, gente, é assim, surreal. Como que podem achar que... Como que... Né? Exatamente, a cultura que a gente vive, que pode ser plausível botar o título do seu restaurante senzala. Assim, sabe? Comida original, como se fosse assim, né? Comida original, senzala, verdadeira senzala, sabe? Tipo uma coisa assim. E aí ele justamente problematiza isso, que é por isso, como a gente vive num país que não dá nome, né, que não fala para o que foi, que não tá... Você se permite umas coisas dessas. Aliás, tinha até essa polêmica numa série, né, da Globo, também do Miguel Falabella, né? As negras não sei o quê. É tipo isso, você dá nome para umas coisas que se fosse mesmo um lugar discutido com muita contundência, não tinha como. Vou te falar, Guilherme. Eu lembrei outra coisa agora. Minha irmã é arquiteta. E daí ela está trabalhando numa empresa, eles estão fazendo reforma de um shopping em Salvador. E daí no lançamento do planejamento, do desenho, lá tudo, eles criam toda a estrutura e botam lá uns bonequinhos simulando pessoas fazendo compras. E daí ela questionou os chefes, falou, esse shopping é em Salvador, vocês sabem me dizer por que todos os modelos são brancos num shopping? Eu acho que, bom, eu nunca fui a Salvador, mas a gente sabe ali que a maioria da população é negra, então eu induzo, eu vou pensar que a pessoa que vai estar no shopping é uma área para todos, né? Quando eles começaram a falar, não, veja bem, a gente até entende, mas é um shopping de alto nível, então o público que se espera... Eu falei, cara, é muito racista um negócio desse. É muito escroto de, tipo... Sério, ela ficou muito indignada do negócio. E como parece assim, ia passar batido. Tantos anos, acho que já passou batido, talvez ninguém levantou. Pelo menos o pessoal que trabalha também é todo mundo branco. Então, daí você começa a ver, né, todos os níveis que o racismo está, né? É muito escroto. Nabeli? Eu não sei se está bom para todo mundo do grupo aqui a gente falando sobre racismo, né? Porque se deixar, a gente vai até às 6 da tarde. Mas isso que ele falou, né? De falarem, não, veja, é um shopping de alto nível, né? Se for pedir para essas pessoas se elas se consideram racistas, elas vão falar que não, né? Não, eu não sou racista, porque eu não xingo negro. Né? Elas vão falar, porque o racismo tem muito disso, de o racista ser o mal. Então, se eu não xingo negro na rua, eu não sou racista. Né? Tem muito, e esse é o racismo estrutural, né? Quando se fala, por isso que não pegou o termo do racismo estrutural, porque o branco vai falar o quê? Coisa de negro falar isso para definir, para se defender, para eles mesmos serem racistas, né? Porque a branquitude tem essa fala, que o racismo não existe. Né? Não sei se a gente vai continuar nesse tema ou se a gente vai voltar para o livro. Pode jogar aí, Mabel. Eu queria pedir uma coisa para vocês do livro que para mim não ficou claro. Eu queria pedir o que vocês entenderam. Lá na finaleira,
depois que a criança foi adotada, né, a Amivello passou a guarda do bebê para o casal, e depois a Petra falando para ela que não, que ela era a verdadeira mãe do bebê. Eu não consegui entender com quem que essa criança ficou. Se ficou com todo mundo, se ficou com o casal, se ficou com a Amivello e com a Noceba. Eu não consegui entender. Vocês conseguiram? Eu fiquei com a sensação que ela ficou com o casal, mas só que o casal basicamente ficou como a voz da Amivello, né? Então acho que eles acabaram sempre bastante reunidos, assim, mas eu acredito que eles ficaram com o casal, porque até um pouco antes ela fala, reforça, né, como ela ficou feliz de encontrar uma família para a filha dela, que ela, enfim, estava bem agora com a Noceba, mas que a família dela, tipo, a mãe dela morreu, não sei quem morreu, então daqui a pouco a Noceba desaparecia, e aí o que que ela ia fazer com a filha? Então que ela estava muito feliz de deixar a filha com o casal. Eu entendi isso? Sim, dessa parte eu também entendi, mas depois tem uma cena da Petra falando, não, você é a verdadeira mãe da criança. Não, toma, pega ele no E não colo, se né? desfechou aquilo. E não se desfechou Não. aquilo. Eu também tive a mesma dúvida e não consegui esclarecer, porque pode ser muito amplo, pode ser simplesmente a pessoa dizendo, oh, dá para ver que você é a verdadeira mãe, mas mesmo assim sou eu que estou com a criança, e ao mesmo tempo pode ter sido, cara, você é a verdadeira mãe, e entrega a criança, né? Então, assim, depende do tom que vou ler essa frase, porque não diz. Na verdade, minha dúvida ficou, porque é isso, eu a princípio li como no primeiro tom. Tipo, nossa, dá para ver que você é a verdadeira mãe dela. Mas ok, ela é minha, né? E aí, depois, quando passa algumas frases, já tá a Mavelo como se fosse se relacionando com a menina, né? Tipo assim, aí Mavelo chama a menina, ou sei lá, bota a menina para brincar, sei lá, tem alguma coisa assim. Aí eu, então a menina tá com ela? Eu até voltei, li de novo, mas realmente não podia também estar com ela só visitando, né? Então não deu para definir até o desfecho, não senti esse desfecho. Mas eu acho que foi isso, né? Ficou um lugar também muito satisfatório deles já estarem velhos e já num lugar mais de avós e conviverem juntos e tal. Mas, aliás, eu lembrei muito da série. Tem uma série que eu amei muito, 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 muito mesmo, que é Little Fires Everywhere, que é com a tradução que está no português, que é com uma branca e com uma preta protagonistas, a Reese Witherspoon, que é aquela que fez Legalmente Loira, e uma negra que eu não conhecia, enfim. Aí as duas são protagonistas dessa série, e essa série velho. Gente, olha, ela tá no Amazon Prime e ela é incrível. Ela, para mim, é o material audiovisual de mais clareza sobre o racismo estrutural que há. Assim, porque exatamente não é explícito, não é falado, não é um lugar que você assiste, tipo, olha que mulher racista, xingou alguém, matou alguém, não. É tipo assim, como que a postura da pessoa vivendo a vida dela e como que ela se relaciona com as pessoas brancas e com as pessoas negras no cotidiano, desde oi, tchau, posto de gasolina, escola, como que o racismo está ali, ó, conduzindo esse dia a dia, esse cotidiano, sabe? Então, por isso que ela é muito forte, ela é muito potente, porque assim, você vê a consequência do racismo que não é o falado, não é o xingado, não é o da violência física, é o racismo na sociedade, assim. Então, acho uma série maravilhosa nesse sentido. Tá aí a Mabélia, né? Pequenos incêndios por toda parte. Isso. Muito boa, muito boa. Aliás, é minissérie, né? Tipo, 8 episódios, 7 episódios, uma coisa assim. Então, gosto muito. Aí eu lembrei porque tem um negócio do bebê ali, né? Esse bebê que fica na porta do casal branco e tal. Então, vai ter um esquema aí que vai ter de bebê nessa série. E, enfim, fica a dica dessa referência. É isso, gente. Tava pensando, a gente falou assim, se o bebê ficou com o
casal, se ficou com a Mvelo, quem era a verdadeira mãe. Mas aí você acaba percebendo que a Nonseba, ela é ao mesmo tempo a madrasta da Mvelo e ela se torna a irmã da filha da Mvelo, né? Então, tipo, ela faz uma mistura de relações ali. E ela acaba sendo, para mim, uma das personagens centrais mesmo. A Nonseba. Ai, é muito impactante que estou olhando, né? Aqui o livro. É muito impactante o quanto aquela menina que engravida do Sifo é destruída, né? Tipo assim, emocionalmente. Ela entrou só para mostrar ali pra gente o quanto que ela foi destroçada com essa história de ter se engravidado do cara e depois de ser descoberto que tava com HIV, velho. Muito foda. E detalhe, ela entra com uma visão, ela não, a personagem não, mas é colocada a personagem numa visão machista, como ela deu em cima do Sifo para se aproveitar, para ter uma posição melhor na empresa. Uhum. Apesar de ter se fudido ali, literalmente, inteiramente, perdeu a vida, né? Uhum. Ela foi colocada como uma interesseira. Uhum. Outra coisa, assim, antes eu comentei daqui, parecia aqueles ganchos que parecia que ia dar tipo, uma virada, uma engrossada na história. Tem ali no início do capítulo 22, que daí começa falando que a Nonseba tipo, recebia muitos amigos em casa e tal, sabe? E aí já me piscou, meu Deus, alguém vai se aproveitar da Mvelo, sabe? Porque eu, tipo, tava esperando, como aquele começo foi tão forte, eu tava esperando, assim, mais sofrimento, assim. E daí, na verdade, também não dela, só conhece aquele rapaz, o estagiário, que já, na época já não devia ser mais estagiário, né? Mas parecia que acontecia alguma coisa, assim, quando ela começou o enredo. Você falar isso, Gustavo, me leva para esse lugar que eu tinha comentado antes, mas que eu sempre... É um lugar que chama muita atenção na nossa psicologia, assim, do ser humano. Que é isso, né? Quando a gente está acostumado muito com uma coisa, é assim que a gente olha o mundo. É isso que a gente espera. Né? Então, todos nós vivemos nessa lógica, né? Tipo, se eu tenho referências de relacionamento, de trabalho, de qualquer coisa, sempre acontece isso, toda vez que alguém se aproximou de mim, aconteceu isso, toda vez o quê? É isso que, de alguma forma, muito paradoxalmente, você começa a realmente criar isso, de verdade, assim, e também é isso que se aproxima, porque quando você vê, é muito paradoxal, a gente esperando, tipo um lugar complexo e até meio tabu de falar em alguns lugares, que é assim, de fato, por exemplo, racismo, falando do racismo, quando eu tenho uma vida onde eu sofri tanto racismo, eu fui tanto atacado, nunca esperavam o melhor de mim, e eu sou burro, ou fui feito para não ascender, para não sei o quê, minha autoestima ela é tão abalada, eu acredito tanto que meu lugar não é além disso, que ainda que possa ter alguma oportunidade ou alguma coisa, eu nem me vejo apto a disputar por este lugar. Porque eu já estou tão cansada, fatigada, desgastada de que vai dar merda, não vou tentar, isso não é para mim, isso vai acontecer. Ou seja, você começa a também participar dessa cocriação, vamos dizer assim. Você não sai, é isso, a culpa é da pessoa que não tá, tipo coach, né? Aí também é o lado excessivo disso. Não, você que é responsável, porque o coach vai dizer, né? Você não está cocriando adequadamente, você não está pensando na energia do sucesso, né? Só que isso não é 100% um absurdo de coach. De fato, a gente tem muitas referências e a gente fica treinado nisso, né? Eu tive um amigo uma vez, não sei se eu falei aqui sobre isso, que me falou, quando começou a estudar para concurso, ele demorou muito tempo para sequer primeiro acreditar que ele tinha condição de passar. Então, enquanto uma outra pessoa, tipo, pega o material e já está focada e começa a estudar hoje, porque sabe que é só estudar que vai passar, teve uma boa educação, teve boa autoestima e tal, ele ainda tinha um bloqueio
ainda de acreditar que ia dar certo. Então, até ele perceber o dia que ele conseguiu, caraca, não, agora eu acredito, eu já estou num processo que, pô, eu acredito. Já é um tempo, né? Assim, é um tempo que, enquanto o outro, aquela coisa da linha de chegada não é a mesma para ninguém, né? Porque a linha de partida, né? Porque é isso, enquanto uma pessoa já entra preparada, assim, tipo, emocionalmente falando, e só precisa do conteúdo, o outro ainda não tem nem a base emocional. Ele ainda, né? O conteúdo chega, mas a base emocional não recebe, né, ainda. Então, é muito louco, realmente é muito louco. E também nesse sentido que estava falando que a gente, enfim, que é a nossa bagagem, né? O que a gente vê por aí, também no início do segundo capítulo, quando ele fala, o reverendo disse para ela ir na sala dele, eu já pensei, putz, você foi, né? Porque, tipo, é um clássico dos mais clássicos que acontece em todos os lugares e é sempre do mesmo jeito, né? Uma figura de poder que abusa. Eu não sei se vocês viram aqui no Rio Grande do Sul um caso do médico que saiu essa semana. Não? Ninguém viu? É o médico, acho que ele era cirurgião. E aí aconteceu de que alguém denunciou e foram na casa dele, né? Então ele até foi preso, acho que já talvez esteja em liberdade. Mas depois que ele foi preso, que saiu a notícia, tipo, a primeira, daí saiu a notícia de manhã no Jornal da Tardezinha, 33 mulheres tinham ligado para a DP para denunciar. Aí lá pelas no outro dia de manhã, 40. Daí no final daquele dia, 80 pessoas tinham denunciado, sabe? Então tu pensa que 80 denunciaram. Quantas ainda não denunciaram, não vão denunciar, sabe? Uhum. E olha a dificuldade que as mulheres têm para denunciar isso, e eu fico pensando que isso é um pepino, porque pensa se a primeira, a segunda denunciasse, ele não teria abusado de 100 mulheres, por exemplo, né? Como a gente precisa que a mulher, como a gente precisa que a mulher consiga denunciar, como a gente precisa, tipo, dar crédito para a mulher, né? Porque essa é a questão, né? Dali a pouco tem 80 mulheres denunciando o mesmo caso, sabe? Que não se conhecem e tal, e aí sempre vai ter alguém desacreditando as 80 mulheres, né? Achando que elas querem se aproveitar porque ele é médico, porque não sei o quê. E tanto que a defesa dele já tá indo bem por esse lado, sabe? O advogado falou que ele não é culpado, que ele se diz inocente, que essas mulheres já tentaram extorquir ele, sabe? Já vai sempre nessa mesma narrativa de sempre, assim. Uhum. É muito difícil ter coragem, né? E na verdade no livro ela não denunciou, né? Quando ela ia denunciar, o cara acabou caindo duro, né? Imagina, ela deve ter, e no livro até ela fala, né, que com o discurso dele, quando ele, tipo, dá uma entonação, ela já, ele já tem a vítima do dia, né? Ela pega uma nuance, assim, sabe, no discurso dele, que ela percebe, ó, ele já tá mirando a vítima no dia dele. Imagina, que era, o caso dele me lembra muito do João de Deus aqui, né? Deve ser muito parecido, assim, essa figura. É muito difícil denunciar qualquer coisa ou falar de qualquer coisa quando a gente não tem certeza. É porque, assim, tem consequência, né? Se a gente denuncia uma coisa e as pessoas não levam a sério, quem fica na merda é você. Então, assim, já não tá fácil, porque você já foi violentada, né? Assim, aí você ainda fala, aí não levam a sério, então cria uma cultura mesmo de cultura do silêncio, né? É problema meu, né? Melhor eu lidar com isso individualmente do que expor e ter outros sérios danos, né? De descrença, de isolamento, né? Que às vezes, tipo isso, uma comunidade religiosa, você denunciar o líder, tipo, e você é mulher, velho. Quem é você? Né? Tipo assim, você é uma mulher, um adolescente de 14 anos dizendo, sabe? É aquele caso até de quando a pessoa é mãe da criança, né? A criança fala, mãe, seu namorado me violentou, e a mãe não acredita. Né? Assim, então,
ou então finge, ou então não é nem que não acredita, é porque realmente a própria pessoa tem tantas dores e ela tá tão conectada ao marido, namorado ou ao líder religioso que faz mais sentido continuar do lado dele, né, e ter essa proteção dessa pessoa, ou ter esse amor dessa pessoa, esse reconhecimento, do que travar uma batalha em defesa à filha, né, a integridade de uma amiga, enfim, de alguém que foi violentado do seu lado, né, porque você mesmo, enquanto indivíduo, não dá conta de comprar essa briga, né? Então, é foda. Breno? Nossa, sim, essa parte aí da morte do padre foi uma das que eu fiquei, gente, eu pensei o que que ela queria, né? Se era uma punição, porque até a Embelo ficava, nossa, acabei de ver ele aqui e todas as pragas que eu joguei nele, nenhuma pegou, ele continua ali nessa posição, e aí ela vai lá e do nada o homem despenca, né? Aí eu fiquei pensando o que que a autora queria, se ela queria dar uma punição para ele, porque de certa forma a gente sabe, né, que realmente as denúncias, principalmente para uma pessoa numa situação assim de poder, não leva a nada normalmente. Então, eu não sei se a autora quis dar uma punição imediata, né, para ele, porque para mim não é uma punição, porque ele não pagou pelo que ele fez, né? Então, assim, eu fiquei pensando assim, o que seria essa morte dele, porque para mim Achei ótimo não você teve falar. um significado muito expressivo. Achei ótimo você falar, porque para mim a morte não é uma punição, porque ele não pagou pelo que ele fez, porque eu pensei na hora nos negócios que estão falando do Bolsonaro, né? Não queremos que ele morra, gente. A gente quer ele vivíssimo para pagar os crimes de responsabilidade, impeachment e tal. Lembrei disso. Gustavo. Eu não vou falar o que eu penso já que tu tá gravando, eu não vou falar como eu queria o fim do poder. Não vou falar, enfim. Voltando no livro, eu achei que a autora, alguém comentou que a autora foi muito machista por apresentar, acho que a Joy, né? A personagem da Joy. E eu acho que, não sei se é machista a palavra, acho que não é machista a palavra, mas com essa morte pareceu que, tipo, ele morreu de desgosto, de vergonha, de, tipo, ai, como se, meu Deus, me arrependi de todos os pecados tipo, e Tá falando do faleci, padre? sabe? É. Ah, Então, dá essa impressão que foi uma morte, assim, de vergonha, sabe, não sei, eu senti isso, assim. E, de fato, como o Breno falou, não, tipo, a gente queria que ele pagasse em vida, assim, sabe? Sofresse as consequências. E acabou como se ele morreu, tipo, me pareceu, assim, tipo, uma redenção dele, sabe? Que ele se deu conta dos crimes ao ver ela ali nua e morreu, sabe? Não gostei dessa morte também. Mas a gente Gustavo, pensa muito no... não, pode falar, Guilherme. Eu tava pensando, a gente pensa muito no aspecto em vida, e eu concordo que o presidente tem que pagar em vida também. Mas pensando no padre, no pastor, por ele ser um religioso, talvez a maior punição dele realmente seja ali no inferno. Não sei se há esse paralelo ali na cultura sul-africana, mas eu acho que realmente o cara deve acreditar no poder de um paraíso, do inferno, e esse cara está sentado no colo do capeta agora, esse padre ali. Mas, realmente, para a gente assim, que está lendo, não traz muita satisfação. Mas agora tu me ajudou a clarear um pouco o meu pensamento. Teoricamente, uma pessoa que faz isso não tem uma crença em Deus, não pode acreditar em Deus, num Deus. Tipo, ela faz isso em terra sabendo ou acreditando que pode pagar futuramente, sabe? Para mim, as duas coisas não podem andar juntas, assim, sabe? Ou ela crê em Deus, crê em toda a religião, ou ela faz isso. Então, nesse sentido que a autora dá como se ele, mesmo fazendo tudo isso, acreditasse, cresce em Deus e agora iria pagar pelos seus pecados num outro plano, sabe? Que para mim não essas coisas não conversam, sabe? Nesse sentido que eu quis colocar também. Mas vocês lembram que, não lembro, foi a Inverno mesmo, que ela ficou decepcionada, porque ele estava sendo
sendo velado como um santo, né? Ah, morreu ali, e ela ainda sendo a errada na história. Acabou que... Teve essa fala, que ele, nossa, morreu como um santo, pregando. acabou que não, ninguém ficou sabendo, né, do que aconteceu de fato, né? Porque o que eu entendi é que, assim, foi como se fosse assim, para a comunidade, a sensação que eu tenho é, ele morreu porque ele teve um piripaque de ver uma menina pelada do nada ali no meio da congregação, como diz assim, um senhor vendo uma cena chocante, uma cena imoral, né? O padre santificado, tipo, uma menina que vem na direção, tira a roupa, tipo, que isso, né? Tipo assim, como diz assim, morreu pelo choque da imoralidade de um corpo nu, né? Assim, sei lá, de um adolescente. E não que ele tivesse, de fato, violado aquela adolescente, reconhecia, sabia quem era que ele, né, que a violentou e estuprou. Tanto é que eu tenho a sensação, na verdade, de que ele não tenha morrido, tipo, no sentido da redenção, como se fosse assim, nossa, eu vi você e eu lembro de tudo, sabe? Para mim foi tipo aquela morte, tipo assim, fudeu, vão descobrir que eu violentei essa menina. Ela vai falar alguma coisa, minha carreira acabou, sabe? Tipo assim, fui descoberto, né? Tive essa na verdade que ele deu um tilt, porque foi tipo alguém naquela hora expondo o podre dele, né? Quer dizer, só que aí o tilt era pessoal, individual, porque se nem ele nem ela abriram a boca para explicar, para quem tá assistindo, foi só, gente, essa menina ficou louca, né? Tanto é que jogaram a toalha em cima dela para cobrir ela e foram lá cuidar da porra do padre que tá tendo um piripaque, né? Que teve um piripaque. Então, assim, eu acho que ficou meio no lugar exatamente. A menina louca que matou o padre porque deu um surto psicótico, né? E ele que morreu. Então ela não pôde, assim. Acaba sendo uma metáfora, né, para como a vítima acaba sendo tratada como louca, né? Como o abusador vai morrer santo e se talvez fizesse uma denúncia ia ser a mesma situação, ela ia ser chamada de louca. Não Sim. sei, veio agora essa. Sim. Ou ele é um homem santo, foi ela que provocou. Sim. Clássico. Inclusive tem a parte do shortinho, né? Sobre na hora que ela tá fazendo a corrida, né? Que ela tá seduzindo os caras por causa do shortinho que tá muito curto. Shortinho torando do esporte, né? Então. Assim, em Brasília teve há uns meses aí, foi até ano passado, saiu até no jornal aqui que, que tinha uma mulher que estava fazendo ginástica, né, com a pandemia, enfim, aí eu pegava o elevador, não sei, descia para debaixo do prédio fazer exercício, enfim, estava com top, short para fazer ginástica, e aí teve uma moção de moradoras, moradoras, que aí rolou isso, né, que eram as moradoras do condomínio que se juntaram, escreveram uma carta, como se fosse assim, que essa mulher tinha que se vestir melhor porque estava perturbando as outras famílias, porque supostamente os maridos estavam, né, saindo e pegar o elevador e se dando de cara com aquela voluptuosidade, né? Então, as mulheres meio que se uniram para poder banir esse tipo de vestimenta. Gente, é isso, né? Não, muito. Eu acho que eu até tento parar de falar que é surreal. Não porque é o cotidiano, a gente que fica ainda achando que vive na maior parte do tempo, a gente acha que está rodeado de pessoas como a nossa bolha, né? E não, na verdade, né, rolou gente muito louca. Bom, 11h40, vamos cortar o bolo. Ai, cadê o livro? Querem E é pegar o mesmo te livro? falar, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Tranquilo, vamos Eu acho pegar o que o Breno livrinho. quer falar alguma coisa ali antes. Pode falar, Brenoca. Ah, mas pode ser depois de cortar a bola. Eu só ia falar do pai da Zola, né? Que depois também não falou mais nada dele, né? Sim, verdade. Que o A gente pai da cortou Zola 100% das relações. que falava do shortinho, né, da corrida e tal, né? Uhum. Tu Na sabe que verdade, assim, lendo o livro, eu atribuo toda a desgraça a ele, né? Porque Porque ela só saiu de casa também, né? Assim, por causa dele, assim, ele abandonou ela como se fosse nada, né? é verdade. Deixa eu só... Cadê a capa aqui?
Thaís, Breno, vocês vão... Deixa eu abaixar a mão do Breno aqui. Da última vez tinha até umas pessoas com a mão levantada, eu esqueci. Então vamos lá. 1, 2, 3 e X. Foi. Ai, gente, é isso. Vocês sabem que quando ela voltou a Petra e o Johan, logo no início eu me lembrei, porque ela falou, vamos atrás da sua filha, né? Que, tipo, começa basicamente o capítulo assim. Uhum. E eu me lembrei do pai da Zola. Mas daí depois foi indo daí, que eu me lembrei que, na verdade, era o pai da Noceba. Da Noceba, Mas daí no início do capítulo eu pensei, olha, o pai da Zola vai voltar ainda bem, né? Mas que nada, esse aí foi... Na ele verdade, os pais da Zola morreram, né? Morrer, eu ia falar, Isso. ele foi Pegou morto, fogo né? na casa, né? Isso, Teve essa morte mesmo. Não. Por causa do nome do livro, Sem Gentileza, seria a primeira gentileza que demonstrada ali quando a Petra recebe a Envelo e dá um banho e tudo mais? Eu tô perdido. Não, amor, tem lá no início que ela fala, vá sem gentileza. Tem essa frase. Eu senti, para mim pegou aquela cena com o padre, sabe? Que o padre, tipo, abraçou ela e ela, tipo, se aconchegou nele e como sinal de, poxa, realmente estou precisando de ajuda, vem cá, me ajuda. E o padre já interpretou de outro jeito, de, ela quer mesmo, vamos embora. Eu achei nesse sentido, sabe? Nossa, cara, essas frases são muito tristes. É muito, porque... Cara, é aquele segundo de vulnerabilidade dela, de eu achar que aquele abraço né? Ela tá sofrendo, ela perdeu, né? Assim, aí ela confia, ela deita no peito dele, né? Tipo assim, aí isso é a senha para ele violentá-la. Tipo, não. É muito merda mesmo, assim. Olha só, eu achei aqui, porque de fato, tipo, me pegou muito essa cena, sabe? Eu achei muito forte. E aí ele estava lendo a Bíblia e rezando, então ele a abraçou carinhosamente. Você já assistiu, a fez lembrar Sifo, né? Sim. A única figura paterna que conhecera. O gesto trouxe de volta toda a dor que ela precisou suportar durante os 2 últimos anos. Era um alívio ser abraçada. Ela deixou sua cabeça repousar em seu amplo peito, um sinal que ele interpretou como um consentimento. O que veio depois foi como um pesadelo. Que daí, né? Ela fala assim, uma coisa. Mas como é difícil, né? Tipo, e ela era uma criança, isso eu não sei bem certo, mas acho que fala aqui que ela tinha uns 14 anos nessa época. Gente, nessa linha, assim, indicando uma coisa, assim, para quem quer sofrer mesmo, assim, no outro clube do livro, eu li recentemente As Boas Mulheres da China, que é o livro de uma jornalista chinesa que tinha um programa de rádio há algumas décadas, e ela foi coletando vários depoimentos, né? Ela acabou tendo um programa muito famoso, porque lá a repressão, né? Falar de assuntos pessoais é muito reservado, mas ela acabou conseguindo criar um espaço de escuta onde mulheres ligavam, anônimas, né? Porque ligavam lá na rádio, deixavam recados de coisas que estavam vivendo. Tem o que dizer, assim, você se choca do início ao fim. Do início ao fim, com as possibilidades de histórias das mulheres. É uma loucura. Juro, assim, eu nunca tinha lido nada assim que você pensa, gente, como? Sério isso? Os mais, assim, os depoimentos mais, né, as relações de poder, de política, até com o partido, né, comunista chinês, né, como é que chama? Acho que eu não sei o nome agora do partido lá. Mas essa é uma relação de todo modo, de toda a classe socioeconômica, né, mulheres de todo espaço, a relação com os maridos, e muito, muito, assim, muito, muito, muito impactante, uma leitura muito, muito forte, assim. E
e que dá essa dimensão desesperadora, né? É muito louco que esse ano acaba que aqui eu tô focada na África, mas nesse outro clube a gente está passando pelos países, né? E com autoras. Então eu li O Segredo do Meu Turbante, de uma Afeganistão, aí foi depois fomos para a China. Então assim, é aquela sensação mesmo que dá o ódio, do ódio que me dá, que é lendo tudo isso, como que ainda tem, por exemplo, a discussão de que o machismo não existe, de que o feminismo é uma ideia para separar mulheres e homens, mulheres mal amadas, que não sei o quê. Eu fico assim, é assustador, porque esse lugar da mulher violentada, o lugar da mulher utilizada a bel prazer, ele tá todo buraco, assim, não tem muito. Estamos, como é que fala? Muito doido, assim, aquela constatação, foi o que eu tava falando, né? Aquela constatação quase que você vai criando, que é tipo, não confiar em qualquer homo sapiens com testosterona e um pênis. Tipo assim, é muito doido, assim. E ao mesmo tempo fazer esse autoexercício, né? De também não generalizar todos os homens. Eu tenho um filho, homem, enfim, né? E é muito punk. Mas, enfim, é muito louco ver que isso se repete de maneira tão sistemática, tão consistente em toda a cultura. Não importa cor, peso, idioma, língua, não importa, não importa. Tipo, essa coisa do sexo, da relação sexual, da violação carnal, do corpo, do abusar do corpo do outro, comumente da mulher, é algo assim, posto, né? Posto. É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? O nosso próximo livro é Zimbábue, que é pertinho, né, do lado ali da África do Sul. E é o Esperança para Voar, da Rutendo. Falam muito bem desse livro. Vejo muitos elogios nele, também estou ansiosa para conhecê-lo. Alguém já leu? Tá bom. Não tive nenhuma experiência do Zimbábue, mas vamos tentar fazer uma imersão essa agora da África do Sul, não consegui fazer direito. Tentar buscar, sei lá, filmes, música, eu acho que Bora. é legal Agora pro eu tô mais contexto. tranquila, então super bora. Eu vou tentar povoar ali mais o Discord também com informações. Você assistiu o Isso... filme, Mabel? Desculpa, Gustavo. Não. Queria falar isso com vocês. A gente começou a assistir, né? Assistimos uns 40 minutos e é muito bom. Vou terminar. Ele é muito bom, foi o sono que não deixou eu terminar. Ele ambienta bem o livro, sabe? Ele dá um contexto social muito legal do livro pra gente. Então, eu acho que, assim, indico que todo mundo assista A Infância Roubada, porque dá para visualizar legal aquela questão da favela. Achei bem interessante que tem uma menina lá, uma adolescente, que também, pelo visto, não consegui assistir tudo, então não sei, pelo visto ela é uma mãe que mora sozinha. Então, ambienta legal o livro, assim, eu acho que vale a pena assistir. O idioma também. Legal, Mabel, vou saber. Breno, Alex e Thaís, que moram aqui no mesmo buraco que eu, vocês podem vir para casa de noite para a gente assistir. Olha que coisa linda! Venham! Obrigado, hashtag. Eu ia comentar que a África do Sul, como teve a Copa do Mundo agora, mas já faz 10 anos, né? Parece que foi ontem. A gente conhece um pouco, mas conhece. Enfim, durante a Copa teve várias transmissões e tal, né? Mas mesmo assim a gente conhece muito pouco, né? Que é a mesma coisa que as pessoas talvez conheçam do Brasil, né? Que é o Rio de Janeiro, que é as praias, né? Mas de fato a gente não conhece, né? E esses outros países, a não ser a Nigéria também, que tem um pouco mais de informação, nossa, a gente não conhece nada de nada, né? Tipo, absurdamente nada, assim, é incrível, né? E a questão também que apareceu no livro e que me chama muita atenção é como eles tinham milhões de dialetos, né? De línguas, né? Tipo, cada um é, tipo, super Como é que se diz? Poliglota. Eu lembro de ter tido Acho essa que sensação também no outro país, né? A gente está vendo isso, eles falam muitas línguas no mesmo país, né? Pode falar, acho que Guilherme.
a autora falou mesmo lá no vídeo que são 11 idiomas oficiais na África do Sul. São oficiais, né? Às vezes tem até mais, né? Mas isso também volta do colonialismo, a divisão dos estados por europeus. Então, como eles englobaram várias coisas num troço chamado África do Sul, sendo que são várias etnias dentro, né? Sim, alguém conseguiu, aliás, brincar lá com o vídeo e pronunciar? Eu tentei, mas não lembro Desafio, mais de hein? nada. Desafio. Eu tentei. Não tenho coordenação motora. Ai, gente, cara, muito. Mas aquele vídeo, ela tem uma energia. Eu já achei aquele vídeo ótimo. Ela tem uma energia e ela. Nossa, como. Ai, que... Mas muito bom, eu gostei. Dá vontade muito de falar, assim, de aprender, assim. Eu, inclusive, enquanto o Gustavo falava que não conhecia nada, né? Eu, nos meus delírios bem loucos, tipo, sou muito rica, eu fiquei, gente, quando acabar a pandemia, a gente faz a tour pelos países, olha só, já viajei. bem rica, assim, ó, lá dando dinheiro. Só vamos marcar, a gente combina que a gente vai passar uma semaninha lá na África do Sul, aí Deus já vai Zimbábue e tal. Mas, beleza. Eu quero o filme, o link, então, você chegou a colocar lá no Tá Discord, né? O link pra gente ver, porque ou não? Eu não... Então, assim, ele tem no YouTube, não tem nenhuma plataforma Amazon Prime, Netflix. Tem no YouTube, ele tem, mas ele tem dublado. E daí eu não quis ver dublado, porque você perde a sonoridade do Zulu, do Roça. Se quiser, eu consigo colocar a versão que eu tenho num link e passar para vocês. Sim, pode colocar, por favor. Fazer. Tá. Porque a Thaís, o Breno e o Alex já confirmaram comigo aqui no privado que vão vir hoje de noite. Tá, beleza. Eu coloco a legenda tudo certinho daí. Falando nisso, Breno e Alex também estão convidados, né? Os outros, mas eu e a Thaís vamos hoje, 4 da tarde, dançar dança afro no parque. Vai ter uma dança afro ali no Parque Olhos d'Água e a gente vai colar lá. Gente, Não vai. é isso. Muitíssimo obrigada. Vocês estão aí comigo ainda. Eu tô sempre com a mão, como é que fala? Com receio, né? Os livros só vão aumentando o número de páginas. Aí eu fico, gente, a galera só diminuindo, mas é isso. Mas fica bom, porque como, né, a gente foi conversando aqui mais só nós. O importante é só vocês não sumirem. E é isso, agora vamos lá. Vamos tentar povoar um pouco mais, combinar também, talvez, uns cineclubes do Zimbábue, se a gente achar esses filmes aí. A gente pode dar uma combinada para a gente assistir durante as 3 semanas os filmes juntos. E é isso. Alguém mais? Eu tô me adiantando um pouco na saideira aqui, porque, né, Brena, Alex e Thaís sabem que eu sou uma pessoa que não sabe, mal sabe fazer um miojo. E tanto meu filho como a minha companheira, que é a grande dona de casa desta casa, viajaram. E aí eu preciso arranjar minha comida, é coisa que eu não tenho muita habilidade. Então, por isso que eu tô aqui. Não, então tá bom, gente. Ai. É a Suelen, aliás. Acho que não sei se eu não tenho essa clareza, mas a Suelen é a minha companheira. A Suelen aqui do Discord, que ela aparece às vezes. Né? Deixa eu te perguntar, antes de nós sair, as gravações, tu tá colocando o link das gravações em algum lugar? Não tô, verdade é essa. Gravou as 2 últimas e eu acabei não subindo. A ideia subir. Porque se tu tiver a gravação e eu puder assistir do fundo do poço, eu queria olhar, porque eu não pude participar, apesar de ter lido o livro. O fundo do poço, acho que a gente gravou, né? A gente gravou os 2 últimos, né? Então foi. Eu acho que tu tem gravado todos, desde a não ser o primeiro. Eu acho que os outros... Foi? Tu esqueceu. Tu tá gravando desde o segundo, que eu saiba. Entendi. Então eu tenho. Não, mas aí eu subo. Olha, a Mabel tá falando do terceiro. Eu acho que é o terceiro. Mas então, no fundo do poço tá nessa lista, não? Ele foi o penúltimo. Não? Aí eu coloco, mas o YouTube é aquele, né? Eu acho que até vai. Deixa eu ver se
acho que Ou se funciona. de repente tivesse só o áudio também, não precisa ser... Não, mas eu vou seguir o vídeo normal, né? Então, no fundo do poço, sim, foi o antepenúltimo. Então, sim, tem gravação dele, sim. Aí eu coloco, eu vou subir, tá bom? Aí eu te passo. Mas tá tem o YouTube, né? Do Clube do Livro Fala Preta, que tem normalmente eu faço as playlists. Aí provavelmente eu vou colocar lá e te passo o link. Provavelmente não. Vai, sei lá, eu te passo o link. Tá? Então tá bom, gente. Pode mandar essa receita aí, Mabelle. Breno e Alex, eu já tinha falado para eles virem aqui cozinhar para mim, né? Mas eles estão muito, muito resistentes. Não sei por quê, né? Vai na casa deles, Ai, meu bobinha. Deus. Vai na casa deles. Se ela vier aqui, ela não vai adiantar nada, porque aqui não tem nem fogão nem geladeira. O Breno acabou de se mudar. Olha aí, Breno, vem usar meu fogão, cara. Eu sou tão sua amiga. O meu fogão tá aqui, eu te presto meu fogão. Olha que maravilha. Sim, Jéssica, eu já estava com esse planejamento. Espere segunda-feira. Então tá bom, gente. Beijo, brigadão. Beijos. Tchau, tchau. Valeu, boa semana. Tchau, gente. Bom fim Tchau, de até. semana. Bom fim de Tchau. semana, bom Beijo. descanso. Beijo.